Diga assim: você é a resposta. Você é a resposta. Querido, eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem. E assim como as mensagens desta série têm abençoado vidas, quantos têm sido abençoados por estas mensagens? Se você perdeu alguma, estão todas no YouTube, você pode assistir e assistir de novo e ser abençoado de novo. E eu creio que por gerações estas mensagens estarão abençoando vidas. Mas eu quero que neste momento você entenda o seguinte, que de todas as pessoas do universo, Deus escolheu você para ser a resposta. Você é a resposta de Deus para esta geração. Levante sua mão direita e diga: eu sou a resposta de Deus para essa geração. Amados, vivemos um tempo de caos, vivemos um tempo de trevas, vivemos um tempo de depressão, adolescentes se cortando, pessoas se suicidando. Eu me lembro da minha juventude, os idosos se suicidavam. Eu me lembro que na minha juventude eu presenciei cenas assim lamentáveis de pessoas que se suicidaram. Essas cenas marcaram a minha mente por muito tempo, de presenciar uma pessoa que tirou a sua vida. Mas nós temos visto uma epidemia de jovens depressivos, de jovens que não têm norte, de jovens e adolescentes que não têm esperança de um futuro, que acreditaram na mentira do diabo, que a solução para eles é tirar a sua vida. E nós temos visto o desespero das escolas, dos professores, dos diretores, do governo. Nós temos visto o desespero das instituições, tentando buscar a resposta para o caos instalado, não em Tupã, não no Brasil, mas no mundo. No mundo, há uma sede por uma resposta, há uma sede por uma esperança. E eu quero dizer para você que a igreja tem essa resposta. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. Diga: a razão da nossa esperança é Jesus Cristo. Você é a resposta não por aquilo que você é, mas por aquilo que você se tornou em Jesus. Jesus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, e você tem tudo que você precisa para fazer diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você vá. Você é a resposta de Deus para esta geração, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que é através da fé que move o sobrenatural que nós seremos a resposta. Porque nós olhamos para nós e não vemos em nós os recursos e as condições. Quando uma igreja de periferia estaria aqui alugando este local, comprando ar-condicionados, instalando, isso é só o começo. Nós vamos ter um dia projetos sociais, nós vamos ter centenas, milhares de crianças, adolescentes, idosos sendo atendidos pela assistência e o serviço social da nossa igreja. Teremos uma associação, teremos escolas, projetos missionários, extensões ao longo do Brasil e fora do Brasil, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque tem um reator nuclear dentro de nós. Existe uma bomba atômica dentro de mim, dentro de você, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele gera em nós o dinamis, o poder, a dinamite de Deus, que é capaz de fazer coisas extraordinárias. E o Espírito Santo habita dentro de nós. O mundo está em caos, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A palavra de Deus nos diz que lá no livro de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A expressão a terra estava sem forma e vazia descreve na linguagem original uma situação caótica, sem organização,
uma situação terrível. Mas quando as trevas imperavam, quando o caos imperava, a Bíblia diz que a palavra, o verbo de Deus, Jesus Cristo, Deus, ele surge e ele diz: haja luz, e houve luz. E a palavra de Deus vai liberando atos criativos e redentivos, e a terra vai sendo gerada, e o caos vai dando lugar à ordem. É isso que a palavra de Deus faz quando você chega aqui. A palavra rema de Deus é liberada, e a ordem vai sendo estabelecida em sua vida. O caos vai saindo, as trevas vão saindo, e a luz de Deus vai tomando o lugar das trevas. No lugar do caos do pecado, agora vem a ordem da luz, da presença do Espírito Santo. No lugar da tristeza, a alegria. No lugar da angústia, a paz do Espírito Santo de Deus. E a igreja é chamada para fazer isso, levar essa resposta de Deus, para instaurar o reino de Deus, onde o diabo estabeleceu o seu reino. A igreja tem que chegar e dizer: Satanás perdeu, agora aqui é de Jesus. Nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nos condomínios, nos bairros, nas ruas, nos países, nos guetos, nas favelas, em todo lugar, o povo de Deus tem que marchar e declarar: eu declaro o reino de Deus. Chegou o reino de Deus neste lugar. O reino de Deus chegou para libertar, para salvar, para restaurar, para tirar das drogas, para restaurar o casamento, relação de filhos, para transformar o ladrão em um pregador da palavra, o viciado em drogas em um adorador com excelência, em nome de Jesus. Diga assim: o poder da palavra. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa. Nós temos que ter fé na palavra, nós temos que ter fé em Deus. A fé move o sobrenatural. Eu só posso ser a resposta se eu tenho fé em Deus e no sobrenatural de Deus. Fé todas as pessoas têm. Tem gente que tem fé no diabo. Ah, está ruim, vai piorar, vou perder o emprego. Ah, não, essa doença, olha, acho que eu vou morrer dessa doença. Tem gente que tem fé que o diabo é mais poderoso, é um profeta do caos. Tem gente que tem fé na ciência, e a gente precisa de fé para crer, porque os cientistas, eles falam sobre os átomos. Alguém já viu um átomo? A gente crê pela fé. Então, existe a fé natural. Os cientistas falam das galáxias, dos bilhões e trilhões de estrelas. A gente vê vídeo, a gente vê foto, mas eu nunca estive em Marte, eu nunca estive na Lua, eu nunca estive em Vênus. Eu não quero dizer que não existem. O que eu quero dizer é que você precisa de uma medida de fé para crer naquilo que você não viu. A gente ouve dos cientistas, ouve dos professores sobre história, a gente lê e a gente crê que aquilo aconteceu, a gente crê que é verdade, que existe. Por exemplo, você crê que existe um país chamado China. Eu nunca estive na China. Dizem que existe, tem filmes demonstrando, tem vídeos demonstrando, mas eu preciso de uma medida de fé para crer. Eu nunca estive lá. Eu nunca estive nesse país. Então nós precisamos de uma medida de fé para crer nas coisas. Mas eu estava falando sobre o poder da palavra. Não existe conflito entre ciência e fé. Às vezes a gente acha que a fé diz uma coisa e a ciência diz outra. Aquilo que a fé diz, a ciência, quando ela for plenamente descoberta e vamos dizer assim, houver um progresso, um crescimento, ela vai comprovar aquilo que a fé diz. Aquilo que
A ciência discorda da fé e a fé discorda da ciência. À medida que novas descobertas são feitas e novos conhecimentos são alcançados, vai chegar-se à conclusão que a Bíblia tinha razão, que a fé tem razão. Não há uma luta entre ciência e fé. A ciência pode provar aquilo que a fé afirma, aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que Deus afirma na palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, diga, disse Deus, haja luz. Mas a ciência diz que há bilhões, há trilhões de anos, houve uma explosão, um Big Bang, uma grande explosão. E a partir dessa grande explosão, as galáxias surgiram. O Sol, a Lua, as estrelas, mas não somente o sistema solar, todo o sistema do universo surgiu dessa explosão de alto tamanho de uma esfera e explodiu. E aí o sistema, tudo que você conhece do universo começa a se expandir e surgir. Bom, eu digo que precisa de muita fé para crer nisso. Mas, queridos, isso não contradiz a palavra. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus criou o mundo? A Bíblia diz em Gênesis 1 e diz em João 1 que é pela palavra. Nada do que existe foi criado senão pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz a existência do nada. A palavra de Deus traz a existência do nada. Então, no momento que eu estou pregando aqui a palavra de Deus, Deus pode estar trazendo à existência na sua vida coisas. Deus pode estar trazendo pela fé, se você crê na palavra, a palavra pode estar trazendo à existência família, filhos, restauração, vida, casa, carro, trabalho, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. A palavra vai trazendo à existência à medida que ela é liberada e você crê na palavra. Ar-condicionado, este local, a compra de um novo local, a construção, a escola, a palavra é liberada e quando cremos na palavra, ela traz a existência aquilo que nós queremos. É por isso que no momento da palavra o diabo tenta tanto distrair você. Vem o demônio do xixi, vem o demônio da sede, vem demônio tudo quanto é lado para te distrair, porque uma palavra muda a sua vida, uma palavra muda a sua história, uma palavra rema traz a cura de Deus para a sua vida, para o câncer. Uma palavra liberada restaura a sua família, tira o seu filho das drogas. Uma palavra liberada leva você para um novo patamar na sua vida em nome de Jesus. Uma palavra liberada e você abre uma empresa. Uma palavra liberada e você entra na faculdade. Uma palavra liberada e as coisas começam a acontecer, porque Deus diz: haja luz, e houve luz. Aquela mulher, ela disse para Jesus: basta uma palavra, Jesus, basta uma palavra sua. Diga comigo: basta uma palavra. É só Ele liberar a palavra, e Ele está liberando a palavra, mas você precisa receber a palavra. Mas estava dizendo que não há conflitos entre ciência e fé, entre Bíblia e ciência. A ciência diz que eles têm como medir, que eles têm como provar, que eles têm como detectar que há bilhões de anos houve essa explosão. O som dessa explosão, alguma coisa, eles detectam que houve essa explosão. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E eu creio de todo o meu coração, quando lá na eternidade, a Bíblia diz no princípio. Quando, pastor? Quando foi esse princípio? A Bíblia não diz.
Se a ciência diz que foi há 10 bilhões de anos, há não sei quantos bilhões de anos atrás, não está em desconformidade com a palavra. Porque a Bíblia diz que no princípio, quando foi esse princípio? Não diz. Diz que no princípio disse Deus. E você imagina quando não existe nada, e Deus brada diante do nada: haja luz. Você imagina o som, a potência. Você imagina quando Deus fala e as coisas começam, e a Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus bradou na eternidade, talvez os homens, pelas suas tecnologias ou ciência, possam ter captado o som do brado de Deus e chamou de Big Bang. A voz de Deus, a palavra de Deus, ela gera, ela cria, ela transforma. E eu quero dizer para você que Deus não só bradou na eternidade, Ele está bradando agora. Existe um caos na sua vida, Ele está bradando agora. Precisa de luz, Ele está dizendo: haja luz. Precisa que algo seja criado. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito está pairando aqui, e a palavra de Deus, o Logo de Deus, Jesus, está bradando, e Deus está criando, gerando, trazendo coisas novas à existência. Diga: eu recebo. Querido, uma das coisas que nós precisamos para nos mover no sobrenatural é fé. Diga: fé. Fé. Lá em 1 Reis 18, 33 a 35, diz assim: Elias arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. Disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Queridos, Elias é uma referência para todos nós. Elias obedeceu. Ele demonstrou ousadia, coragem, intrepidez, diante de todas aquelas circunstâncias adversas. Mas eu quero dizer para você, que tudo isso não foi suficiente. Foi falado sobre coragem, foi falado sobre ousadia, foi falado sobre atitude, e tudo isso é importante: coragem, ousadia, atitude. Mas eu quero dizer para você, que se você não tiver fé em Deus, nada vai acontecer. Porque não adianta coragem, atitude, ousadia, ações sem fé estão mortas. Nós precisamos nos mover na fé, pela fé. Elias precisava mais do que palavras para mover o sobrenatural. Ele precisava de uma ação de Deus para mover o coração daquele povo, uma manifestação física do poder de Deus. Nós estamos em uma época semelhante ao de Elias, onde o Senhor está buscando Elias que movam o sobrenatural. O povo está cansado de blá 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 blá. Tem muita conversa mole para boi dormir. O que tem transformado o povo a uma geração que está com sede de vida com Deus, de mais do que palavras, de manifestações de poder. Paulo, quando foi a Corinto, ele disse: eu não fui ter com vocês com palavras persuasivas, mas eu fui em demonstração de poder. Elias, o profeta,
Ele pedia algo para Deus que nunca ninguém havia feito. Era uma novidade. E só poderia acontecer de maneira sobrenatural. Elias, ele estava tão crente que desceria fogo do céu que ele dificulta a situação. Ele derrama água sobre o holocausto. Ele derrama água sobre a lenha. Ele derrama água sobre o sacrifício. Ele tem uma direção de Deus. Ele tem certeza que Deus vai se manifestar. Ele tem certeza que o fogo vai cair. Elias está seguindo as instruções do Espírito Santo de Deus. E havia nele uma convicção da direção de Deus sobre aquilo que ele tinha que fazer. Nós precisamos ser obedientes, precisamos ser ousados, precisamos ser corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Essa é uma afirmação do pastor Marcelo. Eu vou repetir para você. Precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Levante sua mão direita e diga: combustível da mudança na minha vida é a fé. Querido, eu tenho visto igrejas, pastores, eu tenho visto pessoas serem curadas. Eu tenho visto pessoas sendo restauradas. Eu tenho visto pessoas prosperarem, chegando na igreja miseráveis, chegando na igreja de chinelo e sendo abençoadas e começar a prosperar. E o que é que faz isso? A fé. Diga: a fé. Nós precisamos ter fé. Nós somos o povo da fé, o povo que crê. Querido, tudo acontece é pela fé, e nós temos que crer no Senhor. Para nos movermos no sobrenatural é necessário fé. O que nos trouxe a este lugar não foi o nosso dinheiro, não foi a nossa beleza, não foi a nossa técnica, não foram os nossos recursos, não foi nada além da nossa fé em Deus. Foi o poder de Deus. O que me levantou depois de 40 minutos morto, 40 minutos o coração parado, foi a fé. A fé, diga fé. Fé. Nós precisamos de fé. Se nós queremos ver o sobrenatural, precisamos de fé. Se nós queremos ver cura, precisamos de fé. Se nós queremos ver vidas restauradas, precisamos de fé. Se você quer ver as suas células se multiplicar, você precisa de fé. Se você quer casar, precisa da sua casa, precisa de um emprego, precisa dos móveis. O que você precisa, na verdade, é fé. Porque você pode não ter nada, mas se você tiver fé, você tem tudo. Porque tudo que você pode ver surgiu do nada, pela palavra de Deus. Então, se você tem fé na palavra, se você tem fé em Deus, você tem tudo. Porque pela fé na palavra, tudo pode vir à existência. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Então eu já vejo uma escola pronta. Eu já vejo um ministério, eu já vejo um templo, eu já vejo um local amplo comprado, eu já vejo multidões, milhares de milhares, eu já vejo as 800 células. Então eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé, e fé é melhor do que o dinheiro, porque se eu tivesse o dinheiro para fazer essas coisas, eu poderia fazer e nada aconteceria. Mas se eu tenho fé que Deus vai fazer, que Deus vai mover, que Deus vai agir, Deus vai na frente, Ele vai abrindo as portas, e todas estas coisas vêm à existência. Então o que você precisa para mudar a sua vida é fé. O que você precisa para o seu casamento é fé. O que você precisa para o seu filho é fé. O que você precisa para romper é fé em Deus. Nós somos o povo da fé. Agora, para que você se mova no sobrenatural, você precisa eliminar os ladrões da fé. Queridos, tem ladrões da fé. Quais são os ladrões da fé? Os ladrões da fé, a Bíblia diz, Hebreus 11:1, a fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos.
Fé é certeza. Elias tinha certeza, vai cair fogo do céu. Ele até joga água lá para dificultar, ele tinha certeza. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé você não agrada a Deus. Você pode multiplicar células, você pode dar o seu dízimo, você pode trabalhar, você pode ajudar os pobres, mas se você não crê em Deus, você não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a sua fé nele. Então, se você não tem fé em Deus, você não está agradando a Deus. Nós precisamos mais fé. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Então, a fé, segundo o autor de Hebreus, é a certeza de que coisas que não vemos ainda acontecem. O justo viverá pela fé, diz Romanos. Mas a gente vive num mundo rodeado de incredulidade. A gente vive num mundo de descrentes. A gente vive num mundo de pessoas incrédulas. E há muita coisa que tem roubado a nossa fé. A gente vai num culto, a gente ouve uma palavra, a gente é turbinado na fé, e a gente sai crendo, vai acontecer, Deus vai fazer, eu vou ser curado, eu vou arrumar um emprego, né? Vai acontecer, minha família vai ser abençoada, o meu filho vai passar nesse concurso, e a gente sai dali crendo, eu vou ser curado do câncer. Mas aí você sai, e lá fora está cheio de vampiros, preparados para sugar sua fé. E você tem que sair daqui e não permitir que isso aconteça em nome de Jesus. Não permita que a sua fé seja roubada. O primeiro ladrão da fé são as circunstâncias, as ansiedades. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4,6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você recebeu uma notícia ruim, já fica ansioso. É um diagnóstico. Você foi lá pegar o exame, o resultado médico, e aí deu uma alteração ali, você já está ansioso. Meu Deus, eu vou morrer. Filho, todo mundo vai morrer um dia. Não, eu vou ser cortado, a empresa está em crise, está cortando funcionário, eles vão me cortar. Às vezes a gente se enche de preocupação antes das coisas acontecerem. Grande parte daquilo que a gente se preocupa não acontece. Mas a preocupação e a ansiedade são ladrões da fé, minam a nossa fé. Preocupações com o futuro, preocupações com a família, com os filhos, com as finanças, com o trabalho, com a casa, com o carro, com o casamento. Quantos ladrões de fé estão sobre as suas cabeças agora, nos seus corações? Vocês estão aqui, Deus está liberando uma palavra criativa, Deus está liberando uma palavra poderosa, Deus está liberando uma palavra transformadora, Deus está liberando uma palavra que a partir dessa palavra, querido, é por uma palavra que o mundo foi feito. E eu quero repetir, é por uma palavra que vem a sua casa nova, é por uma palavra que vem a sua prometida, é por uma palavra que vem o seu príncipe, é por uma palavra que vem a faculdade, é por uma palavra liberada de Deus, que as coisas começam a acontecer na sua vida. Mas você não está aqui recebendo a palavra, você já está na segunda-feira, você já está no trabalho, você já está na conta que você tem que pagar, você está pensando no carro, você está pensando na casa, você está pensando nos problemas, mas é hora de você pensar em Deus, se ligar em Deus, na palavra de Deus, porque todas estas coisas, elas vão se resolver quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai fazer. Medo, diga medo. Medo é um ladrão da fé.
Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Diga: eu confiarei em Deus, Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele está comigo. Querido, o Senhor encheu você de fé, Ele liberou a palavra, Ele liberou promessas, Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas o diabo, ele vem para roubar a palavra, ele vem para roubar a semente, querido, é aquilo que Deus vai produzir na sua vida. Deus não te dá as coisas de bandeja, Ele te dá uma semente, Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma promessa, e você segue crendo, confiando naquela promessa, regando a semente, crendo na semente, e a semente cresce, e ela gera os sonhos de Deus, e as promessas de Deus para a sua vida. Quem foi no face a face sabe o que eu estou falando. Mas o diabo está lá pronto para roubar a sua semente. Ele é o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Quantas sementes Deus lançou, quantas palavras, quantas promessas. Haja luz, haja casa, haja carro, haja casamento, haja um filho, haja um futuro, haja uma faculdade, haja um mestrado, haja um doutorado, haja uma nova igreja, haja um novo ministério. Deus está liberando a palavra, e pela fé você pega a palavra, se agarra a palavra, ela é uma semente, você guarda no seu coração, a rega, e Deus a faz crescer. Mas sabe o que o diabo faz? Ele rouba a semente. Lembra da parábola do semeador? A semente que caiu na beira do caminho, e o passarinho veio e comeu. Levante sua mão e diga: a minha semente não. A minha semente não. Tudo que Deus tem para mim, vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia, eu creio, vai ser desse jeito, em nome de Jesus. Nada vai roubar as promessas de Deus para a sua vida, nem as pessoas, nem o medo, querido, nem as circunstâncias, medo, pessoas. A Bíblia diz que Pedro, quando foi lá para orar por Tabita, por Dorcas, está lá em Atos 9, de 39 a 40, ele não deixou ninguém entrar com ele no quarto, ele entrou sozinho para orar. Jesus muitas vezes, quando foi fazer um milagre, ele não permitiu que a multidão o seguisse, ele não permitiu nem que todos os discípulos o seguissem, ele levava somente alguns consigo. Sabe por quê, querido? Porque a incredulidade rouba as sementes de Deus da nossa vida. A falta de fé é um ladrão daquilo que Deus tem para nós. E você tem que tomar cuidado com as circunstâncias, com o medo, mas você tem que tomar cuidado com pessoas que roubam a sua fé. São vampiros que estão lá fora, esperando por você, para dizer assim: é tudo mentira aquilo que aconteceu no face a face, é lavagem cerebral, nada disso é verdade. Você fica lá na igreja dando dinheiro para o pastor, você fica lá na igreja, perdendo o seu tempo, sua vida não vai melhorar, não vai acontecer. Querido, você tem que decidir se você vai viver o melhor de Deus. Você precisa ter fé em Deus, e não fé no diabo, e nem fé nas pessoas. Você vai acreditar na palavra de Deus, que por milênios, por décadas, tem se cumprido, abençoado pessoas têm vencido, pessoas têm recebido a sua bênção, pela fé na palavra. Ou você vai crer na mentira do diabo? Em quem você vai crer? Você tem que decidir. Eu decidi crer em Deus, eu decidi crer na palavra, eu decidi que eu vou viver o avivamento em nome de Jesus. O que eu tenho de mais precioso é a palavra, porque a palavra liberada, ela gera no meu coração tudo que Deus
quiser que gere. Deus é todo poderoso. Já pode levar os bens. A igreja pode construir, de repente passar por uma coisa, e vem alguém, leva os bens, pode levar, porque pela palavra, tudo aquilo que Deus fez, Ele faz de novo, Ele gera de novo. A palavra de Deus é uma semente poderosa, mas o que vai germinar a semente da palavra é a fé. Diga fé. Você tem se cercado de pessoas que te ajudam, que creem na palavra, nas promessas. A gente tem que cuidar, querido. Os livros que você está lendo. Você está lendo o livro que põe em dúvida a palavra de Deus, as promessas de Deus. Joga isso fora. Você não pode impedir que um passarinho voe em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Seja seletivo no que você assiste, no que você lê e no que você ouve. Eu decidi, eu não vou mais ouvir os céticos, eu não vou mais ouvir aqueles que não andam com Deus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não vivem em milagres, porque tem pastores, tem gente que está andando com Deus, que está vivendo milagres, está vendo o cego ver, está vendo o surdo ouvir, ele está vendo o paralítico andar, os mortos sendo ressuscitados, estão vivendo o avivamento, o melhor de Deus, e é com estes que eu quero andar, e são estes que eu quero ouvir, em nome de Jesus. Eu não quero andar com um vampiro que vai sugar minha fé e vai roubar a semente de Deus da minha vida, em nome de Jesus. Quando o diabo tentar roubar a sua semente, a palavra de Deus, a sua fé, lembrando o seu passado, creia no que a Bíblia diz, quem você é. Jesus quer te dar vida, vida em abundância. Satanás é o ladrão da fé, e somente a fé move o sobrenatural. Amém? Segundo lugar, creia que Deus continua realizando o impossível hoje. Abacuque 3:2 diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Diga, levante sua mão e diga: Senhor, ouvi falar da tua fama, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Diga, faz de novo, Senhor. Nós ouvimos falar que Ele ressuscitava os mortos, que Ele dava vista aos cegos, que Ele fazia os paralíticos andar. Clame ao Senhor, creia, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz de novo, em nome de Jesus. Creia. Tem gente que quer ver para crer. Nós não somos daqueles que precisam ver para crer. A gente é aquele que crê para ver. A gente crê para ver. E nós vamos ver pessoas levantando de cadeiras de roda, jogando as suas muletas fora. Nós vamos ver pessoas começarem a gritar aqui, dizendo: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Pode ser nesse culto, pode ser na sua célula, querido. Esteja preparado, busque o Senhor, jejue, ore. Deus pode usar qualquer um aqui. Não precisa nem ser líder de célula, nem pastor. Qualquer pessoa que se colocar na mão do Espírito Santo aqui, Deus pode tomar e realizar o impossível. Creia. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O mesmo poder que estava em Elias, o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que estava nos apóstolos, está aqui, está agora, neste lugar, e se move em mim, e se move em você, e através de nós, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. A fé gera certezas. Elias sabia o que Deus ia fazer. Por isso ele fala: pode molhar. A pessoa que tem fé, ela não busca facilidade. Ela sabe que é Deus que vai fazer, não é ela. É Deus. É Deus. Ele arruma a lenha, ele corta o novilho e ele manda encher de água.
E ele fala: encha de novo. E ele fala a terceira vez: põe mais água. Pode dificultar. Ele encharca o sacrifício de água. E aí ele ora, porque ele tem certeza que o sobrenatural vai acontecer. Porque a fé é a firme convicção. Eu tenho certeza que ele falou: não fiquem muito perto não, fiquem distante, para vocês não se queimarem, porque o fogo vai descer, em nome de Jesus. Essa fé agrada ao Senhor. A manifestação do fogo caindo era algo novo até para Elias, mas isso não o intimidou, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, que nunca se viu. Não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta fé, pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Para alguns pode até ser loucura, mas eu creio que Deus se alegra com sonhos impossíveis. O que é impossível para você? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração e você fala, e as pessoas têm dito: isso não vai acontecer, isso não pode, isso é impossível. Não, ninguém viu isso acontecer antes. Quais são os sonhos impossíveis? O que Deus chamou você para fazer, que só pode ser explicado pelo sobrenatural de Deus. A gente estar aqui só tem uma explicação: o sobrenatural de Deus. Mas Deus quer fazer coisas que as pessoas vão ficar boquiabertas. Depois de 40 minutos de coração parado, o coração volta sem nenhuma sequela para aquela pessoa. É algo que só Deus pode fazer. Nosso Deus é o Deus de milagres. Nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do infinitamente mais. A mão dele não está encolhida, fechada. O seu poder não diminuiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez no passado, Ele faz no presente. Ele está fazendo. O que nós vamos ter que decidir é se nós vamos ser do time dos céticos, dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que vão ficar esperando a vida toda ver para crer, ou seremos daqueles que vamos pedir: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a crer para ver, em nome de Jesus. Eu já decidi crer, eu já decidi buscar o avivamento, eu já decidi crer no avivamento. E você, meu querido? Estamos juntos? Em nome de Jesus. Para terminar, exerça a sua fé. Tem que pôr em ação. Vamos lá, vamos experimentar esse negócio aí para ver se funciona. Vou passar vergonha. Você já orou por um cego? Eu já. Foi curado, pastor? Não foi, mas vou continuar orando. Você já orou por um paralítico? Eu ainda não, mas eu vou orar. Eu estou falando para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, eu quero orar pelos mortos. O Senhor mandou orar. O Senhor mandou orar pelos enfermos. A Bíblia diz: esses sinais acompanharão os que crerem. Querido, quando você crê, às vezes tem gente que fica buscando sinais. Não, Deus está movendo aqui, eu vou correr para cá. Não, Deus está movendo ali, eu vou correr ali. Eu vou atrás, eu estou indo atrás dos sinais. Mas a Bíblia diz que quando você crê, são os sinais que correm atrás de você. Você está no trabalho, os sinais estão acontecendo. Você vai para a faculdade, o professor é curado, o colega do lado é curado. Você está no trabalho, as pessoas são curadas. Você está no trânsito e alguém diz: estou doente. Você impõe as mãos sobre ela é curada. Você está na fila do banco e alguém diz: estou com esse problema. Com ousadia, com coragem, você impõe as mãos e ela é curada em nome de Jesus. Esses sinais acompanharão os que creem. Chega de correr atrás de sinais. É tempo de você pedir a Deus: me dá fé, porque os sinais é que vão correr atrás de mim. Diga os sinais. Fala com fé, como crente, como quem vai receber nessa noite. Diga: os sinais vão me seguir por onde quer que eu for, em nome de Jesus. Eu creio. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará ainda coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Jesus mentiu. Ele disse que você faria coisas maiores se você cresce.
Jesus não mente. Ele afirmou que você faria maiores. Se você não está fazendo, não é porque Ele deixou de fazer, é porque falta fé. Então, se falta fé, não desista, busque a fé, porque a fé cresce. Ore, busque, jejue, peça ao Senhor que lhe dê fé. Paulo disse: minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Deus não está atrás de oradores eloquentes. Ele está atrás de pessoas de fé que creem no poder de Deus. Pessoas que serão canais do poder de Deus. Você é a resposta. É você que Deus quer usar. É você que Ele quer derramar o Espírito dEle sobre a sua vida. Mas precisa fé. Precisa crer. Precisa crer. Precisa crer. Creia no poder de Deus. Creia que Ele age, que Ele faz. O Espírito Santo está vivo e ativo no planeta Terra. Deixe de ter fé no diabo e tenha fé em Deus. Pare de falar do caos. Pare de falar de morte. Pare de falar de problemas financeiros, de doenças. E seja a boca de Deus. Fale vida, fale esperança. Abre a sua boca, diz o Senhor, e